Curti muito e curto também essa série aqui, ó, Profissão Treinador. Hoje é o terceiro e último episódio. Você vai conhecer o técnico que está há mais tempo no cargo no Brasil e também uma mulher que sonha com a primeira oportunidade. E afinal de contas, o que o Brasil precisa fazer para no futuro também ser reconhecido como um país de grandes treinadores? Não estamos no futebol por acaso. Você não pode estipular tempo. Sem tempo é impossível. Nesse oásis de tranquilidade, o tempo tem sido um aliado. Há 6 anos, o paranaense Cláudio Tencati é treinador do Londrina. Aqui quem vem no CT se impressiona. É pouco para chamá-lo de Alex Ferguson brasileiro, uma referência ao escocês que ficou 25 anos no Manchester United. Ou de Arsène Wenger, o francês que há 20 dirige o Arsenal. Mas no país que mais demite técnicos entre os grandes centros do futebol mundial, Tencati tem do que se orgulhar. É o treinador que está há mais tempo no comando de um clube no Brasil. Eu tenho sim um privilégio, sim, mas também sei que eu não posso me acomodar. No Brasil, a média de permanência de um técnico na primeira divisão é de 5 meses, menos da metade da Inglaterra e Espanha e quase 1/3 da média na Alemanha. Nos últimos 6 anos, entre os grandes clubes brasileiros, Vasco e Inter foram os que mais demitiram. Cada um teve 14 treinadores. Cristóvão Borges não está mais no comando da equipe vascaína. O Londrina só teve Cláudio Tencati, basicamente por 2 motivos. O primeiro, o modelo de gestão. Desde 2010, o Londrina é um clube empresa. As decisões do futebol estão concentradas em apenas 2 pessoas. O empresário que arrendou o clube depois da falência de 2009 e um executivo de futebol. Tem a pressão? Tem, mas não é exagerada e desordenada como é nos outros clubes. A outra razão são os resultados. Como toda empresa, o que vale no Londrina é o cumprimento de metas. E com Cláudio Tencati, elas vêm sendo batidas. Retorno à primeira divisão paranaense, título estadual depois de 22 anos, acesso à Série C do Brasileiro, depois à Série B. E no ano passado, apenas 3 pontos separaram o clube de chegar à Série A, o grande objetivo do projeto. Se o Londrina conseguir chegar até 2020 na Série A, com certeza será um dos grandes clubes brasileiros. Tomara que seja com o Tencati, né? Seria a coroação de um trabalho. Se Tencati é um raro exemplo de longevidade, há quem esteja em busca de uma primeira oportunidade. Sempre o primeiro passo parece que ele é mais difícil que todos os outros, né? Débora Ferreira está construindo sua própria relação com o tempo no futebol. Meu objetivo principal é ser reconhecida, ou seja, ter um clube que aceite futebol feminino, que tenha uma estrutura de futebol feminino e que eu seja a treinadora dessa equipe. O caminho está sendo pavimentado. Desde março, Débora se divide entre as aulas num projeto social na Zona Leste de São Paulo e o trabalho como auxiliar da seleção feminina Sub-17. A inspiração? Emily Lima, a primeira mulher a dirigir a seleção brasileira feminina. O caminho que ela percorreu como atleta, com a mentalidade de estudar, de se preparar para mudar, também não é para qualquer um atleta. Como não é para qualquer treinador o currículo de Débora, habilitada pela Federação Holandesa e pelo curso de gestão da FIFA. Em breve será também a primeira mulher do Brasil, uma das poucas na América Latina a ter formação completa como treinadora. Mas se cada um desses novos técnicos incorporar isso e colocar isso para o dia a dia deles, independente da circunstância, com certeza eles vão, nosso futebol vai dar um up. Débora faz parte de uma nova geração de treinadores que pode ser beneficiada com a regulamentação da profissão. Um assunto que ganhou força depois de uma tragédia. O acidente com o voo da Chapecoense acelerou um debate que há anos é uma bandeira da classe. Eu acho que é importante a gente ter um projeto, a gente ter um reconhecimento de profissão. Hoje, eu como presidente do clube, se eu quiser pegar sem demérito nenhum,
o açougueiro do meu bairro e levá-lo como treinador de futebol, ele pode entrar e no dia seguinte ele ser ali rotulado como treinador de futebol. O projeto de lei 7.560 de 2014 foi batizado como Lei Caio Júnior, uma homenagem ao ex-técnico da Chape, vítima do acidente e militante da causa. Na ocasião, os contratos de treinadores não eram registrados na CBF e a família de Caio não teve direito ao seguro de vida. Além do registro, o projeto estabelece vínculos contratuais de no mínimo 6 meses e obrigação dos clubes de quitar dívidas com o treinador demitido antes de contratar outro, como já acontece na Europa. Quer mandar embora? Vai ter que cumprir com todos os trâmites tratados. Nesse caso, seria também uma forma de frear a dança das cadeiras, nem sempre ética e muitas vezes patrocinada pelos próprios treinadores. Eu estou no Londrina hoje. 4, 5 ou 6 estavam aqui cutucando, querendo o meu lugar. Isso é real, cara. Entendeu? Não dá para fechar os olhos para isso, senão vai virar hipocrisia. Por que falta ética? Porque nós somos egoístas, nós estamos visando só o que é bem para o nosso bem. Mas para muitos, o bem maior do projeto é tornar a formação uma exigência. Entre eles, um craque internacional. Clarence Seedorf vive em Milão, onde foi um dos grandes ídolos do Milan, mas fala com conhecimento de causa do futebol brasileiro. Ele jogou e encerrou a carreira no Botafogo, pelo qual foi campeão carioca de 2013. Entre tantas lembranças, guarda a boa impressão deixada por um treinador brasileiro. Eu trabalhei com Oliveira, um grande treinador para mim também. Tinha estrutura no trabalho dele, tinha conhecimento. Oliveira é Oswaldo de Oliveira, técnico de Seedorf no Botafogo por 1 ano e 7 meses. Tempo suficiente para Seedorf afirmar que a grande diferença entre técnicos brasileiros e europeus é mesmo a formação acadêmica. Eu acho que no Brasil a coisa é educação, então seria muito importante, como na Europa, na Holanda, França, Itália, onde tem um curso de treinador bem feito, estruturado. A paixão pelo futebol fez com que recentemente um empresário italiano inaugurasse esse museu aqui em Milão, onde está exposta uma coleção de camisas e chuteiras de grandes jogadores e ex-jogadores. Mas o curioso desse museu é que ele fala da evolução do esporte através da história de alguns treinadores. Estão aqui, por exemplo, o argentino Heleno Herrera, o holandês Rinus Michels, o escocês Alex Ferguson, o português José Mourinho e o espanhol Pepe Guardiola. Quem sabe esse espaço esteja reservado para, no futuro, a gente ter um brasileiro. Um brasileiro na galeria dos melhores treinadores do mundo. Apesar de todo o talento que existe por aqui, é uma conquista que ainda parece distante. Na minha humilde opinião, eu acredito que o grande treinador ou os treinadores brasileiros são acomodados. Pelo fato de que se eles não treinam esse clube, eles são mandados embora, ele vai treinar outro. Se ele não treinar outro, ele vai treinar outro. Se ele sempre está empregado. Então ele não sai da posição de conforto. Você quer que um treinador brasileiro daqui a pouco esteja na escola de grandes treinadores lá fora. É muito simples. Dê tempo para ele trabalhar e dê jogadores para ele trabalhar. Na opinião da maioria dos treinadores, a falta de uma visão a longo prazo no nosso futebol fragiliza a profissão. Eu acho que o primeiro passo que seria o mais importante é a gente discutir e chegar num ponto de que futebol brasileiro nós queremos. Se a gente pegar hoje como está o futebol, quem mais entende de futebol ainda no Brasil são os treinadores. Você pode falar de qualquer coisa, mas ainda são os treinadores. E quer dizer, fica uma pressão para os treinadores melhorarem. Pô, então vamos melhorar o todo, né? Eu acho que isso que é fundamental. Melhorar o todo significa ter dirigentes mais preparados, clubes mais bem organizados, estruturas de alto nível, jogadores mais profissionais, técnicos mais interessados em se desenvolver. A lei agora, Caio Júnior, ela vai nos proporcionar um grande avanço. Esse aspecto de obrigação e de responsabilidade, ele é fundamental para a gente alavancar também, crescer nos nossos conhecimentos e dar o melhor produto, o melhor exercício da nossa atividade para o futebol brasileiro. Para que em breve o país do futebol, dos grandes talentos, também seja reconhecido por uma legítima escola brasileira de treinadores. Qual é o jeito brasileiro? O jeito brasileiro é a qualidade individual,
a técnica, a inventividade, a improvisação e a capacidade de driblar. A Escola Brasileira de Futebol tem que privilegiar isso sempre. Não pode mudar nunca.